A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Êxodo, capítulo 1, e versículo de número 7 ao 14, que vai nos dizer assim: Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que na tirania os serviam. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Quando Deus ele tem uma palavra de crescimento sobre a nossa vida, não existe oposição que consiga anular o que Deus já determinou. Deus, ele tinha uma palavra de crescimento para com os filhos de Israel. O Senhor havia dito que aquele povo iria crescer, iria se multiplicar. Deus havia feito uma promessa a Abraão. E Deus se lembrava da sua promessa. Porque Deus, irmãos, ele lembra das palavras dele na nossa história. Ele lembra do que ele libera na nossa vida. Deus não esquece. Deus, ele sabe o que ele falou. O que ele falou ao nosso respeito. O que ele determinou para a nossa vida, mesmo que pessoas não aceitem o que Deus ele tem conosco, Deus ele cumpre a palavra dele mesmo assim, porque ele não se importa com a oposição humana. O que importa é que a vontade de Deus aconteça. O que importa é que a obra de Deus seja feita conforme a vontade dele. A Bíblia vai nos dizer que os filhos de Israel aqui estavam no Egito. E eles eram um povo forte, era um povo numeroso, e a terra começou a se encher deles. E o inimigo, o faraó, começou a olhar para os filhos de Israel com um olhar de oposição, com um olhar de medo, porque ele estava vendo que os filhos de Israel estavam se tornando fortes, fecundos, que eles eram um povo numeroso. Tem gente que está olhando para você e está com medo, porque sabe o que Deus tem na sua vida. E é por isso que ele está te perseguindo para você parar, para você desistir. Sabe qual era a intenção aqui de Faraó? Era parar o crescimento dos filhos de Israel. Só que eles tinham promessa, irmãos. Quando nós temos uma promessa, pessoas podem até se levantar com forte oposição. Pessoas podem até não querer ver o nosso crescimento, mas Deus traz crescimento da mesma forma, independente dos levantes, independente da oposição. Por intermédio dessa palavra, Deus me trouxe aqui para te dizer: você vai crescer, você vai prosperar, você vai ser abençoado, você vai ser abençoada, mesmo que pessoas não aceitem o que Deus tem com você. O crescimento dos filhos de Israel era inevitável, porque tinha uma palavra de Deus sobre eles. Tem gente que pode tentar te prejudicar. Tem gente que pode tentar fechar a porta para você. Mas Deus está dizendo: o crescimento é inevitável, porque é uma palavra sobre a sua vida. Quanto mais te perseguirem, quanto mais se levantarem contra ti, mais eu, o Senhor, te faço crescer. Mais eu, o Senhor, te faço forte. Mais eu, o Senhor, te faço prosperar. Tem gente que está preocupado com a oposição. E Deus está dizendo: não se inquiete. E Deus está dizendo para você: não se preocupe, porque eu estou no controle de tudo. E quando eu quero, eu transformo o mal em bem. Faraó achou que ele estava prejudicando os filhos de Israel. Tem gente que pensa que está lhe prejudicando. Tem gente que vem com uma forte oposição achando que vai lhe parar.
Mas Deus está dizendo para você hoje, você está firmada. Você está firmado na rocha. E o que eu tenho contigo não pode parar por causa de levante de Faraó. O que eu tenho contigo não pode parar por causa de oposição de pessoas que estão se sentindo ameaçadas pelo seu crescimento. Porque eu estou conversando com pessoas, irmãos, que tem gente que está se sentindo ameaçada com o seu crescimento. Tem gente que está se sentindo ameaçado com o seu crescimento. Você observa aqui que os filhos de Israel, eles eram estrangeiros no Egito. Eles estavam como escravos. Mas a Bíblia vai nos dizer que o faraó Decandará, Asturiandará, estava se importando com eles. O faraó era mais poderoso, era mais forte. Mas ele estava incomodado com o crescimento dos filhos de Israel. Tem gente que é forte, irmãos. Tem gente que é grande, humanamente falando, financeiramente falando, tem mais do que você. Mas está incomodada com o que Deus resolveu fazer na sua vida. Porque o que Deus resolve fazer na nossa história, irmãos, incomoda. O que Deus resolve fazer na nossa vida também causa oposição, porque tem gente que vai se opor. O faraó, ele começou a se levantar. E ele disse, vamos usar de astúcia contra eles, para que eles não venham se multiplicar e vindo a guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. Você hoje está olhando e você não está entendendo os levantes contra ti. Deus está dizendo, os inimigos já te veem forte. Os inimigos sabem, que você vai ser uma pessoa abençoada, próspera na terra, que Deus vai te usar. Que Deus vai fazer coisas grandes na sua casa, na sua família, na sua vida. É por isso tanta perseguição. É por isso tanto levante contra você. Os egípcios foram tão fortemente terríveis contra os filhos de Israel, que a Bíblia nos diz, irmãos, que eles começaram a afligir os filhos de Israel com cargas. Os filhos de Israel trabalharam tanto que eles edificaram a Faraó cidades celeiros, que foi a cidade de Pitom e Ramsés. O trabalho, irmãos, foi duro ali. Isso tudo para tentar parar os filhos de Israel. Isso tudo para tentar paralisar o crescimento deles. Mas eu volto a enfatizar aqui, quanto mais tentam paralisar, quanto mais se levantam, quanto mais ficam furiosos, Decandarasturabá, é sinal de que você está realmente no caminho certo. Se tem gente se levantando contra ti, se tem gente servindo de oposição, Deus está dizendo, é a confirmação que você precisa para continuar, porque você está no caminho certo. Continue, não pare, porque sou eu que te dou o crescimento, diz o Senhor. Tem gente que está pensando que você já cresceu. Tem gente que está pensando que você já prosperou. Tem gente que está pensando que você já foi abençoada, já foi abençoado, mas eles ainda não viram nada. Deus tem crescimento maior. Deus tem coisas grandes para a sua vida, assim diz o Senhor. Não pare. Não pare, porque eu estou liberando Decandarasturiandará, um crescimento extraordinário. Enquanto pessoas estiverem te perseguindo, eu estou te fazendo crescer. Ei, Rabasturiantucai. O crescimento é tão grande que já está liberado para algumas pessoas que estão me ouvindo agora. Tão grande que você não tem noção, é por isso que você não pode parar. Você vai lembrar dessa palavra, quanto mais te perseguem, mais tu cresce. Mais tu prospera, mais Deus te abençoa, mais Deus mostra que Ele é na sua vida. Às vezes você não entende a perseguição. Às vezes você não entende por que Deus permite o sofrimento, a aflição. E Deus está dizendo, é para te dar crescimento. É porque eu tenho coisas maiores na sua vida. Versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Quanto maior era a aflição dos inimigos, mais os filhos de Israel se multiplicavam e se espalhavam. Tem gente que está querendo parar o teu crescimento, mas vai ter que ver você se multiplicando. Vai ter que ver você se espalhando. Vai ter que ver Deus mostrando o que é na sua vida de maneira tremenda, e que ninguém anula a palavra que é liberada sobre a sua vida. Sobre os filhos de Israel tinha uma palavra liberada. Deus tinha feito uma promessa ao seu amigo chamado Abraão, e Deus não esqueceu da promessa dele. E Deus te fez promessa de crescimento. Deus disse que ia te abençoar, mesmo que a oposição se levante.
forte. Mesmo que pessoas tentem paralisar o crescimento de Deus na sua vida, Deus te lembra que ninguém para o crescimento dele. Deus te lembra que ninguém anula a palavra que ele libera. Irmãos, quando Deus libera uma palavra na minha e na sua história, ela se cumpre. Ela acontece. E Deus está dizendo, é a minha palavra que vai prevalecer. Não é a oposição, não é a aflição, não é o levante dos inimigos contra a sua vida, mas quem dá a última palavra na sua história sou eu, diz o Senhor. Declare comigo, nenhuma oposição anulará o plano de Deus na minha vida. Nenhuma oposição anulará o plano de Deus na minha vida. Os filhos de Israel cresciam tanto que a Bíblia diz que os egípcios, eles se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Tem gente que vai ficar inquieta. Tem gente que vai ficar inquieto porque não vai entender. Quanto mais eu aflijo, quanto mais eu me levanto contra ela, quanto mais eu me levanto contra ele, parece que ele fica mais forte. Parece que Deus dá mais crescimento. Parece que Deus dá mais visibilidade. Parece que Deus mostra mais que está com esse povo. Deus está dizendo, eu vou mostrar com força que eu sou na tua vida e vou mostrar para os teus inimigos que quem dá a última palavra na vida do meu povo sou eu, diz o Senhor. Eles se espalhavam, eles cresciam, se multiplicavam. Os egípcios afligiam ainda mais, porque eles não estavam suportando ver o crescimento dos filhos de Israel. A resposta de Deus para você está aqui. Tem gente que está te afligindo, se levantando contra ti porque está incomodada. Está incomodado, irmãos, eu vejo pessoas coçando a cabeça, eu consigo contemplar. Gente agoniada, andando para lá, andando para cá. Porque não está suportando ver o teu crescimento, mas Deus está dizendo que o teu crescimento não é dos homens, não. O teu crescimento é dos céus e ninguém para o crescimento dos céus, irmãos. Ninguém para o que Deus resolve fazer na nossa vida. Ninguém para as honras que Deus resolve nos entregar. E Deus está dizendo, eu resolvi te entregar honra. Eu resolvi te honrar. Eu resolvi te dar crescimento mesmo, irmãos. Quando Deus escolhe pessoas para crescimento, acabou, está escolhido. Os filhos de Israel foram escolhidos para uma grande multiplicação, para serem fortes, para serem fecundos, numerosos. Deus os escolheu. E quando Deus escolhe uma pessoa, mesmo que haja uma forte oposição, a vontade de Deus prevalece. Não é a vontade dos opositores que prevalece, mas é a vontade de Deus. Não é a vontade dos inimigos que prevalece, mas é a vontade de Deus. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você, a minha vontade prevalece. O que eu determinei para você, Rabaiacandarasto, vai acontecer como eu disse. Os egípcios começaram a fazer a vida dos israelitas amargar com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Eles começaram, irmãos, a tentar paralisar, tentar amargar. É assim que o inimigo faz. Quando ele não consegue de uma forma, ele tenta de outra. Mas Deus está dizendo, não ceda. Eu vim aqui lhe dizer, não ceda às pressões. Eu não sei como é que você está sendo pressionada, como é que você está sendo pressionado. De uma coisa eu sei, está sendo difícil. Porque Deus, quando ele dá uma palavra como essa, irmãos, ele sabe muito bem o endereço certo que esta palavra tem. E ele conhece o sofrimento dos seus filhos, mas ele está dizendo, não pare, não desista. Tudo que pessoas querem é ver o seu crescimento paralisar. Tudo que pessoas querem é apontar o dedo e dizer assim, tá vendo que eu disse que ela ia estagnar? Tá vendo que eu disse que ele ia desistir? Tem pessoas que estão torcendo para sua derrota. Tem pessoas que estão torcendo para sua destruição. Mas a ordem de Deus para você hoje é não pare, é não desista, é continue firme, porque a sua vitória não vem dos homens, mas vem dos céus. Quanto mais os filhos de Israel perseveravam, mais crescimento Deus entregava para eles. Você não pode parar. Você não pode desistir. Deus tem crescimentos reservados para você. E Ele diz para você por intermédio desta palavra, se estão te afligindo, eu trago crescimento. Se estão se levantando contra ti, eu mostro que sou na sua vida. A minha ordem é permaneça. A minha ordem é continue. Aí, irmãs, estão se levantando, estão se opondo, deixe se opor. Deus vai mostrar, irmãos, quem é e quem não é. Deus vai mostrar o que é dele e o que não é. O que é de Deus permanece. O que é de Deus prevalece.
E o que não é de Deus sai de cena. O que não é de Deus é destruído. Por que Faraó foi destruído com seu exército? Por que o Egito, ele foi tocado de maneira forte por Deus? E Deus mostrou que estava com o seu povo. Porque o Egito era oposição. Os egípcios eram oposição do seu povo. Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus tinha compromisso com o seu povo. Ele está dizendo, eu tenho compromisso com você, então não pare. Ai, mas e a oposição? Deixe que Deus cuida da oposição. Enquanto eles te afligem, observe bem isso aqui. Enquanto eles te perseguem, enquanto eles se levantam contra você, Deus te dá crescimento. Deus te abençoa. Deus mostra que Ele é na sua vida e que operando Ele, ninguém pode impedir. Que quando Ele dá a última palavra na vida dos filhos dele, é a palavra dele que se cumpre. Declare comigo, a palavra que vai se cumprir na minha história não é a minha, é de Deus. A palavra que vai se cumprir na minha história não é a minha, é a de Deus. A palavra de Deus se cumpre. Os propósitos de Deus acontecem. E o nome dele é glorificado, porque não tem faraó que anule a promessa de Deus na vida do povo de Deus. Eu não sei quem é o faraó que tem se levantado contra ti, que foi inflamado pelo diabo para te perseguir. Mas eu vim aqui lhe dizer que ninguém anula o que Deus já determinou para você. O que é teu, é teu. O crescimento que Deus determinou para a sua vida acontece. Porque as coisas acontecem conforme a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável. E por intermédio desta palavra, Deus diz para você, os meus propósitos vão se cumprir na sua vida, a minha palavra vai acontecer na sua história e o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, será glorificado na sua vida da mesma forma que Deus, o próprio Deus, ele deu crescimento ao seu povo. Enquanto eles estavam sendo afligidos, Deus está trazendo crescimento para a sua vida. Enquanto tem perseguição, enquanto tem levante, não se preocupe não. Deus está te fazendo crescer mais. Deus está te abençoando mais e mostrando que ninguém anula o que ele determina sobre o povo dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que nenhum mal há de suceder o seu povo, Pai. Eu creio que nada vai conseguir anular a tua palavra, aquilo que o Senhor liberou sobre a vida daqueles a quem o Senhor escolheu. É bem verdade, Pai, que tem pessoas que estão como os egípcios, como o faraó, estão se levantando, estão afligindo, estão tentando oprimir o teu povo para tentar paralisar o crescimento do Senhor, mas ninguém anula. Ninguém desfaz, ninguém destrói o crescimento que o Senhor já determinou para os teus filhos. Foi o Senhor quem havia determinado o crescimento aqui para os filhos de Israel. E a tua palavra, Pai, ela não volta vazia. O Senhor continuou dando crescimento e mostrando que estava com o seu povo. Em meio à aflição, os teus filhos não morrem. Eles crescem, eles se fortalecem. Eu vejo pessoas crescendo, se fortalecendo, porque o Senhor está mostrando de maneira extraordinária que o Senhor está com ele, que o Senhor está com ela e que a tua palavra vai se cumprir conforme o que o Senhor falou. É crescimento, é multiplicação, decandarasturabaya, é saída de anonimato, é visibilidade. Deus está dizendo para você, enquanto se levantam contra ti, eu te abençoo, eu te prospero, eu mostro que sou na tua vida e glorifico o meu nome na tua história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e a escritura se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera
Aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Por intermédio dessa palavra, Deus diz para você que Ele está contigo e isso basta. Ele está com você e ninguém vai conseguir destruir, anular, desfazer a palavra dele sobre a sua vida. Enquanto pessoas se levantam contra ti como oposição, Deus traz crescimento. Quanto mais os filhos de Israel eram afligidos no Egito, mas eles cresciam, se multiplicavam, era um povo forte. Quanto mais pessoas se levantam contra você achando que estão te prejudicando, Deus está te fortalecendo. Deus está trazendo multiplicação. Deus está fazendo coisas grandes na sua vida. Não se preocupe com a oposição. O que importa é que Deus está contigo e Ele mostrará de maneira clara que ninguém anula a palavra dele sobre a vida daqueles que Ele escolheu. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.